E é no nome de Jesus Cristo. Amém. Oi, boa noite, irmãos. Deus está à frente das nossas lutas, irmãos. De onde foi que eu tirei esse tema? Tirei de Êxodo, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 16. Enquanto eu estiver lendo aqui, eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. Somente me ouvisse, prestasse atenção num vídeo que vai estar passando ali. A palavra do Senhor diz, irmãos, Êxodo capítulo 14. O Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas que se voltem e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, em frente de Baal-Zefon, acampareis lá, junto ao mar. Então o faraó dirá sobre os israelitas: eles estão vagando sem rumo na terra, presos pelo deserto. Endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, o coração do faraó e dos seus subordinados mudou em relação ao povo. E disseram: que foi que fizemos, permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir? Então o faraó aprontou o carro e levou consigo suas tropas. Levou também 600 carros de elite, junto com todos os carros do Egito, cada um com seu capitão. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, mas os israelitas saíram de punho erguidos, confiantes. Os egípcios, com todos os cavalos e carros do faraó, com seus cavaleiros e seus exércitos, os perseguiram e o alcançaram acampado junto ao mar, perto de Pi-Hairote, em frente de Baal-Zefon. Enquanto o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram que os egípcios marchavam atrás deles. Então os israelitas ficaram com medo e clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: foi por falta de sepulturas no Egito que nos tiraste de lá para morrermos nesse deserto? O que fizestes conosco, tirando-nos do Egito? Por acaso não foi isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos servir os egípcios, pois teria sido melhor servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não tenham medo, acalmai-vos e vede o livramento que o Senhor vos trará hoje, porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje veis. O Senhor guerreará por vós, por isso acalmai-vos. Então o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que marchem. E tu ergue e estende a tua mão com a vara sobre o mar, e abre o mar, para que os israelitas passem pelo meio do mar em terra seca. Amém, meus irmãos? Deus, meus amados irmãos, é a única certeza dentre
tantas outras certezas, mas uma, talvez das principais certezas que nós devemos ter como povo de Deus, é que Deus está à frente das nossas lutas. Deus está à frente da minha e da sua luta. Nós vemos isso nessa narrativa que nós acabamos de ler. E essa narrativa, meus amados irmãos, é uma das mais fascinantes, digamos assim, da Bíblia Sagrada. Porque trata do livramento do povo hebreu das mãos do faraó. E eu acredito, irmãos, eu tenho certeza absoluta que não tenha ninguém neste mundo que não tenha ouvido falar da história da abertura do Mar Vermelho para os hebreus, para o povo israelita passar. Mas o importante mesmo, meus amados irmãos, é que dessa narrativa, dessa história bíblica, nós tiramos várias lições importantes para as nossas vidas. E uma que para nós, eu digo para nós, povo de Deus, talvez seja, sem dúvida, a mais importante de todas, é em saber que Deus, o nosso Deus, muitas das vezes assume as nossas guerras e nos dá a vitória. Essa é uma das lições entre tantas outras que nós tiramos dessa narrativa. É termos a certeza de que o Senhor nosso Deus, muitas das vezes, eu digo muitas das vezes, assume as nossas guerras e nos dá a vitória. O irmão crê nisso? Eu estou dizendo muitas das vezes, porque não são todas as vezes, mas algumas vezes, quando o Senhor acha necessário, Ele assume as nossas guerras. E Ele nos dá a vitória que nós tanto precisamos nesse mundo. É claro que a maior vitória nós já temos, que é a salvação eterna em Cristo Jesus. Mas uma coisa, meus amados irmãos, que eu não posso deixar de falar, eu preciso dizer, é que para nós termos essa proteção do Senhor, nós precisamos estar constantemente na sua presença. Porque quando nós estamos longe de Deus, quando estamos longe do Senhor, nós, infelizmente, não vamos conseguir perceber os propósitos de Deus para as nossas vidas, principalmente quando nós estivermos passando por dias difíceis. Então, para nós termos essa percepção, nós precisamos estar na presença do Senhor nos momentos difíceis. Porque quanto mais perto de Deus nós estamos, melhor nós iremos perceber o propósito dele para a nossa vida. Quanto mais perto nós estivermos de Deus, quanto mais perto você estiver de Deus, melhor você percebe o propósito dele para a sua vida. E esse entendimento, nós só vamos ter nos momentos difíceis da vida. Não é nos momentos bons da vida.
mas será nos momentos difíceis pela qual nós vamos passar ou pela qual nós estamos passando. Porque é nesse momento, se estivermos pertinho do Senhor, na presença do Senhor, nós iremos entender aquilo que eu sempre digo, por intermédio do apóstolo Paulo, que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Porque, meus amados irmãos, quando nós estamos aonde Deus quer que estejamos, por mais difícil que seja, o Espírito Santo, eu digo o Espírito Santo que habita nas nossas vidas, esse Espírito Santo nos levará a entender que Deus, em algumas situações, digo em algumas, vai assumir as nossas guerras, vai nos dar a vitória sobre algo que está tirando a nossa paz, sobre algo que está fazendo com que nós venhamos sentir dores e derramar lágrimas. Mas é preciso estar na presença do Senhor. Porque às vezes, meus amados irmãos, nós vamos passar por momentos difíceis. E nós vamos passar por momentos difíceis justamente para entendermos o propósito do Senhor. Tem um propósito. Tudo nesse mundo tem um propósito. Inclusive os nossos dias ruins. Então, às vezes, nós vamos passar por momentos difíceis. Mas nós precisamos entender, como servos do Senhor, que este momento difícil vai servir unicamente, exclusivamente, para nós entendermos o propósito que Deus quer naquele momento para a nossa vida. Às vezes, as coisas estão tão boas, a despensa está tão cheia, a saúde está transbordando, o dinheiro está sobrando, que nós não lembramos de Deus. Que nós até nos afastamos da presença do Senhor. É por isso que vêm os dias ruins. Porque nós, eu digo nós, principalmente a igreja do Senhor Jesus, nós precisamos entender os propósitos de Deus nos momentos alegres, mas também e principalmente nos momentos difíceis a qual nós estamos passando. Porque aí, meus amados irmãos, tendo consciência disso, nós iremos entender. E entendendo os propósitos do Senhor, nós não vamos reclamar. Quando os dias ruins bater na nossa porta, nós não vamos reclamar. Nós não vamos nos maldizer da vida, como fez os hebreus, os israelitas, quando viram o problema se aproximar deles. Eles não estavam entendendo o propósito de Deus. Porque quando nós entendemos o propósito do Senhor, seja na alegria, seja na tristeza, seja na abundância, ou seja na escassez, seja na enfermidade, enfim, aí sim, nós não vamos reclamar. Nós vamos glorificar o nome do Senhor. Nós iremos entender que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. E que nós devemos dar graças em tudo, porque naquele momento é a vontade de Deus para as nossas vidas, é a oportunidade que Deus está nos dando como servo, como crente, como igreja, para nós glorificarmos o nome dEle. Porque quando nós reclamamos, nós não estamos glorificando o nome do Senhor, nós estamos dando brecha para o inimigo agir nas nossas vidas. Então, quando nós entendemos o propósito do Senhor, nós iremos seguir o exemplo de Moisés. Iremos seguir o exemplo de Moisés, que na aproximação do inimigo, e não vendo saída, o que é que ele fez?
ele clamou ao Senhor. Ele viu em Deus a salvação daquele problema. E por assim ter feito, sabe o que foi que aconteceu? Ele experimentou a glória do Deus Todo-Poderoso. Ele experimentou os propósitos do Senhor na sua vida e na vida do povo de Israel. Mas por que ele experimentou? Por que ele viu a glória do Senhor? Porque ele não reclamou. Ele não se deixou contaminar pela murmuração do povo de Israel. Pelo contrário, ele entrou na presença do Senhor e começou a clamar. Ele viu no Senhor a solução, a salvação. Meus amados irmãos, eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus porque ainda existe Moisés entre nós. Ainda existem muitos, mas muitos Moisés entre nós. Pessoas, servas do Senhor, que mesmo diante das murmurações e falta de fé de muitos, ainda crê nos propósitos, no poder e nas maravilhas do Deus Todo-Poderoso. Ainda crê. Deus quer que nós sejamos Moisés na nossa geração, irmãos. Deus quer que nós sejamos Moisés na nossa família, nas nossas amizades, principalmente na nossa igreja. Principalmente na nossa igreja, na nossa convivência lá fora. Porque é dado a nós o poder de testemunhar o poder de Deus através das nossas atitudes e palavras. Porque através de nós, através da igreja do Senhor Jesus, Deus quer trabalhar. Deus quer manifestar a sua glória. A narrativa do livramento do povo hebreu das mãos do faraó serve, meus amados irmãos, para nos mostrar que nos momentos difíceis a nossa salvação está no Senhor e vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vem do Senhor que enviou Jesus Cristo de Nazaré, para morrer no nosso lugar, para nós hoje termos direito à salvação eterna, por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Então bata no peito e glorifique o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor, principalmente nos momentos difíceis a qual você está passando. Não deixe as reclamações desse mundo te colocar para baixo, te contaminar. Porque quando os dias ruins baterem a sua porta, entenda, é Deus te dando a oportunidade de você conhecer o propósito dele para a sua vida. Então, glorifique, abra a boca e adore o Senhor. Adore o Senhor em toda e qualquer circunstância. Porque a nossa salvação está no Senhor. A nossa salvação vem do Senhor. Agora, para nós entendermos em que situações Deus irá interferir a nosso favor, nós precisamos entender, irmãos, que às vezes o próprio Deus vai nos enviar na direção do mar, vai nos enviar na direção das tempestades. Por mais que você queira se desviar delas, às vezes não tem como, porque é o próprio Deus que está te enviando. Sabe para quê? Para você presenciar o poder dele na sua vida.
Porque é isso. Às vezes o próprio Deus nos envia para os mares vermelhos da vida, para as tempestades dessa vida. Por mais que eu tente me desviar, eu não vou conseguir. Por quê? Porque é Deus que está me conduzindo e Ele quer que eu tire lições espirituais para a minha vida. Porque o propósito dEle é unicamente, exclusivamente que nós possamos experimentar o poder dEle. O poder transformador na nossa família, nas nossas vidas, no nosso eu, porque às vezes o nosso eu precisa cair por terra. As nossas vontades, as nossas inclinações, os nossos desejos, as nossas prioridades, irmãos, muitas das vezes precisa cair por terra. Precisa cair por terra. E às vezes a única maneira do Senhor fazer com que isso saia da nossa vida, para que Ele ocupe o primeiro lugar, é nos enviando para a tempestade. Porque estamos cegos. E talvez da tempestade nós iremos clamar por Ele, Senhor, me tira dessa tempestade, Senhor. Porque eu necessito da Tua ajuda, porque, Senhor, a salvação vem de Ti. Não há outro pela qual importa que eu seja salvo. Somente o Senhor pode me salvar nesse momento. Porque na tempestade nós vamos nos dobrar diante da autoridade de Deus. Nas tempestades nós iremos, meus amados irmãos, nos ajoelharmos à autoridade do Senhor e clamarmos pela sua proteção, pelo seu livramento. Então é isso mesmo. Às vezes o próprio Deus vai nos enviar na direção do mar, na direção das tempestades, para nós experimentarmos o poder de Deus. Ah, como é bom experimentar o poder de Deus no meio da tempestade. Seu barquinho está quase virando, está balançando, e você olha para um lado, você olha para o outro, meu Deus, não tem saída, e agora? Oh, Deus, me salva dessa tempestade. Aí o Senhor vem com a providência, com o livramento, e aí você entende que é Deus que está no controle de todas as coisas. Porque foi isso que Deus fez com o povo de Israel, irmãos. No versículo 2, nós vemos aí que foi o próprio Deus que enviou o povo em direção ao mar. O próprio Deus enviou o povo de Israel em direção ao mar, não tinha saída. Não tinha saída para a direita, nem para a esquerda, e nem para trás, só tinha saída para frente. Mas como é que eles iam atravessar aquele mar? Estavam perdidos, e agora? O Senhor estava no controle de todas as coisas, porque o texto diz, o Senhor diz a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Eles estavam isolados. Foi o Senhor que conduziu eles até lá, porque lá eles iriam ver o poder de Deus, a glória de Deus sendo manifestada. Sabe o que eu aprendo com isso, meus amados irmãos? Em segundo lugar, eu aprendo que, vamos dizer todo mundo junto, vamos lá? A condição Então é isso que eu aprendo. E é isso que eu quero transmitir para a Segunda Igreja Batista, é isso que eu quero transmitir para você nessa noite, principalmente você que está aí em casa nos ouvindo. A condição primordial para Deus assumir as nossas guerras, as nossas lutas, é estarmos aonde Ele nos ordenou estar. É não sairmos da sua presença. É continuarmos na sua presença, meus amados irmãos. Fora da presença do Senhor, o barco vira. Fora da presença do Senhor, nós não temos livramento, nós não temos salvação.
Deus havia enviado o povo para aquela situação. O versículo 4, o Senhor o Senhor diz, vamos dizer todo mundo junto aqui embaixo, vamos lá? Planejei tudo isso para mostrar minha glória por meio do faraó e de todo o seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. O Senhor havia planejado tudo. Meus amados irmãos, a melhor posição que devemos estar é aonde o Senhor nos ordenou estar. É na sua presença. É na sua igreja. É na presença do Senhor. Porque quando nós estamos na posição que Deus nos ordena, na presença do Senhor, nós vamos ver a glória do Senhor sendo manifestada. Agora eu não sei, queridos. Eu não sei em qual posição você se encontra. Ou se está na posição que Deus gostaria que estivesse, eu não sei, você sabe. Qual a posição que você se encontra? Estás na presença do Senhor? Você está onde o Senhor queria que você estivesse, ou seja, na sua presença? Eu não sei. Você sabe. Mas uma coisa eu sei. Por mais difícil que pareça a nossa caminhada pelo deserto, somente em obediência à palavra do Senhor é que nós podemos obter a salvação. Somente em obediência à palavra do Senhor é que nós podemos obter os milagres do Senhor para as nossas vidas, para a nossa família. Somente em obediência à palavra do Senhor. Fora disso, fora dessa palavra, fora da presença do Senhor, o que que nós vamos ter? Perdição. O que que nós vamos ter? Derrota. O que que nós vamos ter? Fracasso. É isso que nós vamos ter. Faraó desobedeceu, e juntamente com seu exército foram engolidos pelo mar vermelho. Quer saber de uma verdade? Tem muitas pessoas sendo engolidas pelos mares vermelhos dessa vida. Muitas pessoas sendo engolidas, tragadas pelos mares vermelhos dessa vida. Muitas. Sabe por quê? Porque não querem dar ouvidos à palavra do Senhor. Não querem se render ao poder de Deus. Estão perdidas. Estão vagando em meio à tempestade, e a qualquer momento o barco pode virar, e sem Jesus no barco é perdição, é derrota, é fracasso, resumindo tudo, é inferno. É inferno. Nós temos que obedecer ao Senhor, mesmo estando com medo. O medo faz parte da nossa vida. Nós temos medo. Nós temos medo de situações difíceis, e isso é verdade, nós sabemos disso, irmãos. O que nós não podemos é deixar de ter fé no Senhor. O que nós não podemos, diante do medo, é parar a nossa caminhada. Parar a nossa caminhada por causa do medo. Parar a nossa caminhada por causa de provações, por causa de problemas que nos perseguem todos os dias. Eu estou com problema, eu estou com dificuldades, então eu vou ter que parar a minha caminhada, porque o medo que eu estou tendo é mais forte do que a fé que eu digo que tenho no Senhor. Não, meus amados irmãos, nós temos que obedecer ao Senhor mesmo estando com medo. Mesmo estando com medo. O povo hebreu estava com medo, mas eles não deixaram o medo impedir sua caminhada pelo deserto. Não deixaram.
no versículo 10 e 12, nos diz que quando o povo hebreu vira o exército do faraó se aproximar deles, e eles se viram encurralados, sem saber para onde ir, eles ficaram com medo. Muitos até pensaram que iriam morrer ali. Não, Deus nos abandonou, nós vamos morrer aqui. Mas mesmo com medo, eles não pararam. Eles ouviram a voz do seu líder Moisés, que disse: não tenham medo. Vamos ler todo mundo junto, vamos lá? Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Irmãos, isso é interessante, porque não é amanhã, é hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Aí vamos dizer todo mundo junto, vamos lá? O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se, acalme-se o seu coração. Acalme o seu coração. É o Senhor que diz para nós: não tenha medo, fique firme e veja que o Senhor lhes trará hoje vitória. Hoje, não é amanhã, é hoje. Qual é o faraó que tem se levantado contra você? Qual é o faraó que tem se levantado contra você, querendo te derrotar, querendo te matar, querendo te tirar dos caminhos do Senhor? Quem é? Você sabe. Eu tenho alguns, mas eles não se aproximam de mim, porque diante de mim está o Senhor, e Ele me protege. Aliás, Ele nos protege, Ele nos livra com a sua mão poderosa. Nós só precisamos crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. A Deus pertence a vitória, e aqueles que confiam nele, esses também são vitoriosos. O irmão crê nisso? A Deus pertence a vitória. Deus nunca perdeu uma guerra. Ele é Deus, Ele é Senhor dos exércitos. E aqueles que confiam nele, aqueles que confiam em seu Filho Jesus, esses são mais do que vitoriosos em Cristo Jesus de Nazaré. Sabe por quê? Porque eles foram salvos, eles foram resgatados por Jesus Cristo de Nazaré. Mas é preciso entendermos que a obediência à palavra de Deus vai gerar em nossas vidas a presença do Senhor. A desobediência à palavra do Senhor vai gerar afastamento de Deus das nossas vidas. Obediência à palavra de Deus vai gerar a presença de Deus nas nossas vidas. Você pode vir à igreja, ouvir os cultos, você pode dizimar, você pode cantar, louvar, você pode dizer que é crente, você pode dizer que é religioso, você pode dizer que é o crente das galáxias. Mas se você não estiver obedecendo a palavra do Senhor, entenda em nome do Senhor Jesus. Entenda em nome do Senhor Jesus que a presença, que a obediência à palavra gera a presença de Deus, mas a desobediência gera o afastamento de Deus. A presença de Deus na vida dos israelitas, na caminhada pelo deserto, era representada por uma coluna de fogo à frente dele à noite, e durante o dia uma nuvem para protegê-los do sol escaldante. Deus estava com eles a todo momento. Sabe por quê? Porque eles estavam obedecendo a palavra dele.
Deus sustentava eles com água, com codorniz, com tudo. Deus estava lá presente, iluminando os passos de cada um deles. Êxodo capítulo 13, versículo 21. Diz: durante o dia o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite, porque nós só podemos caminhar nesse mundo tendo Jesus como a nossa lâmpada, como a nossa luz, para clarear o nosso caminho e nos desviar das trevas desse mundo, porque Cristo, que é a nossa luz, é a nossa proteção, e aquele que está nele não anda nas trevas. E aqui, queridos, desse texto, eu tiro uma última lição para as nossas vidas. Eu tiro uma última lição para as nossas vidas. Terceiro e último lugar, vamos dizer todo mundo junto, vamos lá? Deus estará onde estiver nossos problemas, pois só Ele ilumina nossas vidas. Se não fosse Ele para iluminar os nossos problemas, nós estávamos perdidos. Nós não estaríamos nem aqui glorificando o nome dEle. Então creia, querido. A partir de hoje creia que Deus está onde estiver os seus problemas, porque é Ele quem está iluminando os teus passos à vitória eterna. Amém, querido? É Deus. Eu sei que muitas das vezes nós olhamos para todos os lados para encontrarmos Deus e não o vemos. Estou falando alguma coisa que vocês não sabem. Às vezes nós olhamos para todos os lados. Cadê Deus? Eu estou precisando de Deus. Aonde Deus está? Deus, eu estou precisando do Senhor. Aonde que o Senhor está? E eu não estou conseguindo ver Deus. Eu não estou conseguindo ver a solução daquele problema. Mas, irmãos, nós precisamos nos acalmar, porque Deus está ali. E no momento certo, Ele baixa a sua mão poderosa sobre esse problema, sobre essa dificuldade, nos dando a vitória que pertence a Ele e não pertence a nós. Nós é que queremos resolver do nosso jeito, da nossa maneira, com dinheiro, com tudo, com influência, com tudo. E não é da nossa maneira, é da forma que Deus quer, não é da nossa forma. Às vezes eu fico pensando, poxa, eu tenho certeza que foi Deus que me guiou até um determinado lugar. Eu tenho certeza que foi Deus que me enviou até aqui. Ou que vai me enviar, ou que vai nos enviar. Mas nós não imaginamos o tamanho do exército que vai se levantar para nos barrar, para fazer nós nos desanimarmos dos caminhos do Senhor. Senhor, amanhã, segunda-feira, eu vou visitar fulano. Lembra os irmãos aí do exercício da escola bíblica dominical, que foi passado hoje? Pois é, aquele desafio lá, irmãos, de nós orarmos por alguém, de nós visitarmos alguém, de nós falarmos de Jesus para alguém e nós testemunharmos no domingo pela manhã aqui, como foi a ação de Deus. Pode ter certeza que o Senhor vai nos enviar, se você tiver disposição, se nós tivermos disposição. Mas acredite, o inimigo vai se levantar. O inimigo vai levantar barreiras e mais barreiras. O inimigo vai colocar situações e mais situações para você desanimar e você não ir visitar esse fulano que está precisando ouvir uma palavra de Deus para a vida dele. Mas uma coisa boa, irmãos, é que quando nós vemos no texto que o próprio Deus saiu da frente dos israelitas para impedir que o exército inimigo os alcançasse. Irmãos, eu fico alegre. Eu fico alegre e eu renovo as minhas forças, porque eu sei
eu tenho certeza pela fé que Deus continua agindo da mesma forma em nossas batalhas diárias. Deus continua, irmãos. Deus continua. Então, nesses dias de tormentas, de dificuldades, de provações, de lágrimas derramadas, Deus nos manda seguir em frente. Siga em frente. É como se eu estivesse, através dessa palavra, ouvindo o Senhor dizer, sabe o quê? Não pare, Gêmeos. Não pare. Não pare, Segunda Igreja Batista. Não pare de marchar, pois a vitória é certa. É como se eu estivesse ouvindo ele dizer, olha, não pare, irmão Nisson, não pare, irmã Kédia, irmã Angra, irmã Digé, não parem, continue marchando, irmã Lisânia, continue marchando, porque a vitória pertence a você, porque quem lhe deu essa vitória não foi homens, não foi dinheiro, mas foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Siga em frente, irmãos. Nós precisamos seguir em frente como igreja do Senhor Jesus. Levanta-se uma barreira aqui, levanta outra acolá, e nós passamos por cima, porque nós pertencemos ao exército do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus. Nós vamos louvar ao Senhor. A nossa luta a nossa luta, meus amados, é grande. Mas essa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, a nossa luta é contra o pecado, é contra o inimigo, é contra o desânimo espiritual, que bate na porta dos nossos corações. Deus diz hoje para mim e para você, Ele diz, como disse ao povo, em Êxodo capítulo 14, versículo 15, Ele diz, então disse o Senhor a Moisés, então disse o Senhor ao pastor Gemerson, então disse o Senhor à irmã Digé, à irmã Lisânia, a você que está me ouvindo aí, porque clamas a mim, diga aos filhos de Israel que marche e não pare. Vamos louvar ao Senhor, curva a sua cabeça em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar esse cântico, irmãos. Tão grande é o nosso Deus. Não existe outro Deus maior que esse Deus ao qual nós servimos, irmãos. Não existe. Não existe outro Deus igual a Ele. Deus que te salvou, Deus que me salvou, Deus que está à frente das nossas lutas, não existe. Tão grande é o nosso Deus. Louve ao Senhor. Cante, igreja do Senhor Jesus. E você que creu no poder desse Deus Todo-Poderoso, você que aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, ouça a voz do Espírito Santo te chamando nesta noite. Saia do seu lugar e venha aqui à frente para que eu possa orar por você. Alguém nessa noite que aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, saia da sua vida, saia do seu lugar. Deus te chama. Deus quer estar presente na tua vida. Você que deseja se reconciliar com o Senhor, saia do seu lugar e venha. Não tem medo, agora é a hora de você quebrar as correntes da religiosidade, as correntes do seu eu, porque quem está te chamando é o Senhor. Você aceita Jesus, saia do seu lugar. Você quer se reconciliar com o Senhor, saia do seu lugar. Eu quero chamar aqui à frente a irmã Kailane, sobrinha da irmã Maria. Cadê a Kailane? Ela que hoje pela manhã
disse que quer congregar na Segunda Igreja Batista. O que é que eu tenho que dizer para ela? Seja bem-vinda, minha filha. Essa casa é do Senhor, pertence ao Senhor. Ela está vindo? Aqui está a Kailane. Estenda suas mãos para a Kailane. A segunda igreja vai dizer para a Kailane, vamos dizer assim para a Kailane, ela está vindo de uma outra igreja, mas sentiu no coração o desejo de congregar conosco, e nós iremos recebê-la por aclamação. Depois o pastor Gemerson vai sentar com ela e explicar algumas coisas para ela. Vamos dizer para ela: Kailane, seja bem-vinda à família Cibato. Que Deus te abençoe e te use para nos ajudar a multiplicar este reino para a honra e glória do Senhor Jesus. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, por tudo. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Tira, Senhor, do nosso meio as contendas, as desavenças, a amargura, o ódio. Coloca nesses corações de carne o perdão, o amor que vem do trono da graça. Ó Senhor, e se existe alguém amargurado, com raiva do pastor Gemerson, ou de qualquer outro irmão, joga por terra, e Espírito Santo visita essa pessoa, porque, Senhor, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra o pecado, é contra o inimigo que tenta de todas as maneiras criar barreiras, criar desavenças, discórdias, porque o desejo dele é barrar o teu reino. Mas em nome do Senhor Jesus, nós declaramos nessa noite pela fé: sai do nosso meio desavença, discórdia, contenda e qualquer outra coisa que não venha do trono da graça de Deus. Que aqui reine o amor, que reine a misericórdia, que reine a compaixão. E nesta noite esta igreja amada recebe Kailane como membro desse corpo. Cuida dela, Pai. Fortalece-nos, aviva-nos, porque o nosso desejo, Senhor, é fazer a tua vontade. Obrigado por tudo. Todos dizem? Vamos dar uma salva de palmas, irmão, vamos lá? Que Deus nos abençoe. Poder sentar. Ali nós temos um cafezinho, um chazinho. Não saia daqui sem antes tomar esse cafezinho e esse chazinho, tá, irmãos? Que Deus vos abençoe, que você tenha uma semana abençoada. E aos nossos visitantes, o nosso recado é: seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus e volte sempre. Faça da Segunda Igreja Batista a extensão do vosso lar. Que Deus vos abençoe.